Bom, eu queria agradecer a presença de todos, sobretudo a presença do professor, que estava conversando bem, e lembrando, quer dizer, esse encontro é o penúltimo do ano. Nós temos mais um, e é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde o segundo semestre de 2010. Toda terça-feira reunir, convidar um artista de vários lugares do Brasil, a gente já, enfim, Pará, Rio Grande do Sul, Goiás, para falar sobre o seu trabalho, sobre sua trajetória, enfim, para tentar estabelecer uma aproximação, um diálogo dos artistas com o público do museu e com o próprio museu. Então, a gente pretende continuar esse projeto. O projeto iniciou lá na USP. Esse horário tem uma razão de ser, um horário muito difícil, mas ele começa, a ideia original, quando esse projeto começava no campus, a ideia era que os estudantes saíssem da sala de aula e fossem para outra sede. Quando a gente mudou para cá, a gente manteve para também fazer uma prospecção de um público dessa região que a gente conhece. E a gente vem marcando então, a presença desse museu, tentando essa interlocução com os artistas. Essas palestras, esses papos, eles são disponibilizados depois de uma semana, 15 dias, dependendo das atividades do museu. As palestras são disponibilizadas no site do museu, fica à disposição do grupo, disposição dos interessados. Então, já são quase 100 convidados que nós tivemos. Então, vocês, obviamente, eu espero que vocês entrem para conhecer, para assistir e também divulgar com os amigos, estudantes, porque a gente usa do aula, acho que não dá aula. No site está o filme ou o texto? No site está o filme, está ele inteiro. A gente não tem tido condição, a gente não tem pessoal, então não tem nenhum tipo de edição. Entendeu? Então vai como foi a palestra, enfim, então vocês puderem divulgar também. E espero vê-los na semana que vem. E eu passo a palavra então ao professor, que estou muito feliz de tê-lo aqui, e que vai falar sobre sua trajetória, sobre sua função. Boa noite a todos, muito prazer em estar aqui, muito prazer em tê-los a bordo. E muito obrigado ao Daniel por esse convite, que muito me honra, porque de onde eu venho é uma cidadezinha chamada Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Eu nasci em Santos, mas meus pais moravam nessa cidade, que até hoje não tem um semáforo, então para mim é uma façanha muito grande estar aqui hoje falando nesse museu. A seu convite, muito obrigado, agradeço. A gente vem se trombando na nossa história faz tempo, né? E aqui estou com muita honra, muito agradecido. Eu cresci com a natureza à minha volta. Essa cidade pequena me proporcionou o contato com a natureza de uma forma geral, ampla e restrita. Muito esporte, muita praia, muita areia, muita sunga. E eu fui trabalhando essa natureza que me envolvia com aquilo que eu tinha, porque não existia televisão ainda naquela época. Eu nasci num domingo de carnaval em Santos, porque minha mãe tinha que fazer cesárea, não podia mais ser parto natural, e a gente teve que ir chacoalhando, eu dentro do ventre dela, até Santos, pelo areião da praia, 30 e tantos quilômetros até chegar no hospital na Vila Costa de Santos. Isso era um domingo de carnaval, a maré cheia, etc. Não deu tempo, eu nasci na maca, no corredor desse hospital, sem ter tido a chance de fazer essa cesárea. E estou aqui hoje falando da minha trajetória, que começou lá, nessa cidade onde eu vivi por 19 anos. Eu cresci neste ambiente de natureza,
E muito principalmente o que me lembra, assim, esta busca pela imagem e por esse realismo na imagem, é que eu cresci dentro de uma cabine de cinema. O meu pai era chefe de estação de trem durante o dia e à noite ele projetava filmes no único cinema da cidade. E não existia retransmissão de televisão. A televisão só apareceu na minha casa quando eu já tinha 14 anos de idade. Então, o que a gente tinha para se ocupar era essa observação sobre a natureza. Era ou você fazia esporte e trabalhava, ou você não fazia nada, ou você não tinha nada. Você só tinha a natureza, e até hoje é um pouco assim, essas cidades de litoral sul de São Paulo, né? São localidades que durante a temporada de verão inunda de gente, e quando acaba, assim, na quarta-feira de cinzas, você já não vê nem cachorro cruzando a rua lá no fim, né? É um deserto. Então, o que você tinha para crescer ali? Os seus colegas, os colegas de esporte e a natureza. Culturalmente, eu me envolvi com um filme no cinema, com o cinema. Eu ia com chupeta na boca, eu ia de pijama nessa cabine. Cinema Paradiso é um filme que me mostra muito uma relação, uma semelhança com o que eu vivi, não é? E claro que quando a televisão apareceu foi porque a prefeitura colocou uma torre de retransmissão e as pessoas puderam comprar aparelhos porque aí começaram a poder ver, né, a televisão. Mas aí eu já tinha 14 anos e o cinema fechou, mesmo porque não tinha mais público, não é? O cinema deixou de ter audiência porque as pessoas preferiram ficar em casa vendo televisão. Isso aconteceu realmente comigo e com o filme do Cinema Paradiso, né? Mas nessa minha andança, nesses meus olhares sobre a natureza, a tinta óleo apareceu na minha vida quando eu tinha 9 anos de idade. Uma tia que vinha do Rio que me trouxe uma primeira caixinha de tinta óleo e eu comecei a aprender a pintar sozinho. Eu comecei a aprender a fazer as coisas errando. Eu pratiquei até com gasolina limpar o pincel. Naquela época a gente limpava o pincel porque a gasolina era R$1, você comprava um litro de gasolina, um dinheiro qualquer. Então, assim, eu fui aprendendo a mexer com os solventes, eu fui aprendendo a lidar sozinho com as coisas, observando por livros e observando por aqueles que eu elegia para me posicionar assim diante do trabalho de pintura. Isso, por exemplo, é um olhar. Eu olhei o negativo de uma foto e eu fotografei algumas coisas, né? E juntei algumas coisas. Eu sempre usei a fotografia como meio para o meu trabalho, nunca como fim. Eu nunca quero expor a fotografia. A fotografia é o meu modelo. Eu chamo a fotografia de a memória do meu olhar. Ela é para mim um momento de reflexão, porque eu já focalizo, quando eu vou fazer o clique, essa janela do mundo que eu quero representar na pintura. Então a minha fotografia, ela já vem enquadrada. O assunto já está dentro dela. É aquilo que eu quero fazer. Se eu vou interferir com outras coisas na pintura, eu vou usar outras fotografias que eu também fiz. Aqui, por exemplo, você vê, tem um gráfico de computador. Isso era o início, anos 80, início do computador. Então eu juntei esses dois pescadores que eu fotografei em Paraty. Sempre a luz do sol, sempre a imagem ensolarada me atraía, não é? Isso é um modelo posando na FAAP, ele era índio, numa das aulas de modelo vivo. Eu fiz FAAP, mas antes de chegar em São Paulo, eu fazia lá em Mongaguá pinturas em camisetas, pinturas hiperrealistas em camisetas com motivos de surf, que eram vendidas. Eu vendia esse produto, né, para a galera do surf, e o surf era a onda nos anos 70. E isso me trouxe para São Paulo. Uma confecção chamada Gladson, pioneira do jeans
no Brasil, que tinha uma grande fábrica na Clodomiro Amazonas, no Itaim, me chamou aos 17 anos para ser o departamento de arte deles. Claro que eu não consegui vir, eu só consegui vir com 19 anos para São Paulo. E aí eu me emancipei, aí eu consegui fugir de Parimã e etc. Aí eu falei, né? Aí, de qualquer forma, eu consegui me libertar daquela vida lá e sempre com o objetivo de me tornar um artista plástico. Eu deixei a faculdade de Santa Cecília no dia que eu já estava batendo cartão na Gladson, às 7h30 da manhã, era o primeiro dia de aula em Santos. E eu não pude nem trancar a matrícula, porque eu não ia voltar mais para Santos mesmo. E aqui fiquei, faz 36 anos que eu estou nesse batalho na cidade de São Paulo, como artista plástico, sobrevivendo de arte. Claro que eu trabalhei em agências de propaganda para, no início, pagar a faculdade, não é? Mas com esse trabalho aqui, que vocês estão vendo, onde eu já exploro uma pincelada mais solta, que é diferente disso que antecede aquele trabalho, não é? Eu ganhei eu ganhei 2 bolsas de estudo, na verdade, na FAAP. Eu entrei em 81 e a FAAP acho que ainda faz as anuais de artes plásticas. Os alunos se inscrevem para participar dessa grande anual e o prêmio é aquisitivo e em bolsas de estudo. Eu tinha primeiro, segundo e terceiro prêmio. Eu ganhei o primeiro prêmio 2 anos consecutivos. Eu pude estudar 2 anos consecutivos de graça na FAAP, o que foi uma grande vantagem porque era muito cara a faculdade já naquela época. Esse é um dos trabalhos que ficaram, que são do MAB, Museu de Arte Brasileira, um dos prêmios aquisitivos. Você olha sobre tela e tem muito a ver com o que eu vou mostrar no final desse trabalho. Esse trabalho que vê a cidade através, né? Os movimentos lá fora, os movimentos ali dentro e o que está refletido nessa veladura, que em geral é um vidro, que a gente tem muito disso na cidade de São Paulo. Isso já era óleo? Isso é óleo. Tudo isso que vocês estão vendo é óleo sobre tela. Vai chegar a algum lugar lá que eu vou mostrar outras técnicas. Passando por essa situação de chegar em São Paulo e durante a FAAP, eu fui convidado para fazer a minha primeira individual. Essa foto não é para mostrar o modelinho anos 80, né? É para mostrar a dimensão dos trabalhos, que tem a ver com esse meu olhar, com esse meu cérebro que cresceu vendo imagens agigantadas numa telona de cinema. Eu tenho a maior facilidade para ampliar no tamanho que for, sem projetar nada. Nada contra a projeção. Acho que facilita muito, mas eu gosto muito de agigantar a imagem e nem desenho mais na tela. Eu faço direto no pincel e na cor a espacialização e tudo que eu preciso colocar eu já vou com a cor básica e depois é que eu vou dando acabamentos. Neste momento, esses trabalhos, eles buscavam uma relação com a fotografia, mas não muito diretamente. É uma fotografia pintada, mas eu procurava desestruturar essa fotografia, eu procurava desestruturar esta imagem. De que maneira? Eu adotei a tinta esmalte aqui nesse caso. Por quê? Porque me obrigava a ser rápido. E uma pincelada seca tão rápido na tinta esmalte que não permite que você puxe para um degradê, vamos supor. Então eu buscava olhar com lente as retículas nos outdoors de propaganda. Eu tinha uma lente que eu olhava de perto, então eu via a sobreposição daquelas pequenas bolinhas umas sobre as outras e o que elas construíam. Louco, eu ficava mesmo horas acompanhando a passagem das cores, como eu ficava com a lente grudada na televisão colorida para ver a mudança de cor nos retângulos verticais que a TV nos anos 80 trazia. Hoje é diferente, né? Mas a gente está aqui ainda falando de anos 80. Então essa tinta esmalte me obrigava a pincelar rapidamente e a conquistar a cor através da sobreposição. Não era uma veladura, porque ela chapava. A tinta esmalte você só consegue, né, trabalhar chapando assim. Você joga o pincel rapidamente, ela vai secando e você vem com a outra cor para chegar na pele, para chegar quantos amarelos, quantos azuis, quantos vermelhos forem necessários.
para chegar nessas coisas. E são fotografias, sempre fotos feitas por mim, né, que eu vou trabalhar. E dentro de toda a minha produção, eu tenho uma coisa que eu chamo de articulações. Eu vou para outros lados completamente diferentes daquele que eu vinha fazendo. Chega uma hora que eu quero descansar a minha cabeça, ou o meu cérebro, ou o que quer que seja, daquilo que eu vinha produzindo em série. Então eu vou para outros lados. Eu olhava, eu fazia fotos da TV, eu fotografava cartazes de filme na rua, grafites, eu recortava e eu mesmo pichava na própria tela. Aqui no canto superior tem uma Marilyn, que é um grafite que eu faço a óleo sobre tela, sobre a pintura a óleo. Esse é um casal central de um filme que eu adoro, chamado Blade Runner. Quer dizer, o cinema sempre esteve comigo e sempre está comigo. Na verdade, eu sou fanático por Peter Greenaway, que é um cineasta inglês, e o livro de cabeceira e Prosperous Books são meus filmes assim preferidos. E muita cena que eu fotografei de slide, eu tinha a paciência de olhar, não projetar o slide sobre a tela, mas eu olhava na janela o slide de 35mm e pintei essa tela olhando o slide na janela. Quer dizer, são experiências. Eu nunca determino nada. Até hoje eu não afirmo nada. Eu experimento. Eu até hoje experimento e continuarei experimentando. Eu pego uma foto na internet, por exemplo, como esta, por causa desse raio e essa coloração, e coloco um passarinho, que eu pego também numa outra foto de internet. São articulações. São maneiras, né, Celcinho? Você viu esse trabalho lá, você falou, por que você pôs esse passarinho aí? Porque eu quis pôr o passarinho. Essa é uma foto que eu fiz em Santos. Isso aqui está dentro desse movimento que eu faço paralelo. Assim. Me dá vontade de pintar essa foto que eu fiz em Santos, eu paro tudo e vou lá e pinto essa foto que eu fiz em Santos. E eu enxergo muita cor no preto e branco. Eu adoro foto em preto e branco, mas eu nunca vejo só o preto e branco. Então aqui tem até uma cor de papel carbono no meio desse preto e branco, né? E como que eu fazia essas pinturas? Eu fazia essas pinturas aqui, no caso dessa, colando o papel de seda sobre a lona da tela com verniz acrílico, para que eu pudesse ter uma agilidade na pincelada, porque se eu me demorasse com a tinta a óleo sobre um pedaço de papel de seda, eu rasgaria esse papel. Então essas pinturas são feitas em 2 dias, ou 1 dia e meio. Elas são realmente muito rápidas. Para isso que eu colava nessa série aqui, papéis de seda com o verniz acrílico sobre a lona, para que eu tivesse essa agilidade, obrigatoriamente. E o papel fica? Fica. Agora, eu experimentei alguns rasgos em outros trabalhos que eu desisti, porque justamente eu estava errando, né? Estava errando a mão. Então isso me obriga a ser rápido e leve. Eu tenho um calo de pintor aqui que está aqui. Esse punho foi muito usado a vida inteira. Articulações, está aqui, pensamentos. Essa é uma gigante tela que nem é mais assim. Isso não existe mais. Essa tela está aqui para eu mostrar minha maneira. Eu vou fazendo até encontrar o lugar para a figura. Outra tela que eu pego uma foto da internet, que é em preto e branco. A tela é em preto e branco. A pintura é em preto e branco. Desculpa, a foto é em preto e branco. Mas eu enxerguei essas coisas. E são sempre grandes essas telas. Essa tela tem 1,90 por 1,90. É quase isso. Então, também com o papel de seda, também para poder pintar rápido, em 2 dias, isso está seco e não rasgar o papel. São exercícios. Aí eu enlouqueço. Aí eu cismo com uma coisa, eu vou ao fundo com isso. Essa tela é uma tela que vocês vão ver aqui. Eu pintei na horizontal. Essa foto eu que fiz, essa fruteira eu tenho até hoje, claro que as frutas não, mas assim, esse incensário, esse livro eu li do Dalai Lama, e me encantou demais o budismo naquela época, e eu quis pensar zen. Eu estava fazendo uma série de coisas e pintando uma série de coisas, de repente eu quero pensar num silêncio. O que me irritaria mais? Pintar exatamente uma fotografia com tudo que está
no quadro da fotografia. E foi essa cena que me atraiu. Eu dispus esses elementos, fotografei e comecei a pintar. O fundo cinza em degradê, fruta por fruta, o vidro, tudo como está na fotografia. A última coisa que eu tinha que fazer aqui, e se eu não fizesse direito, o trabalho ia para o lixo, a fumaça do incenso. Se eu errasse essa fumaça, eu ia ter muito trabalho para retocar a parte da mesa, porque toda essa mesa tem muita veladura para chegar nessa cor, que é uma luz apagada, refletida na madeira, envernizada, tem muito verniz de cera. Se eu errasse a partir daqui e no fundo, se eu pesasse a mão, esse fundo eu ia ter que refazer inteiro e aí não ia dar mais nada certo. E contornar esses vidros e essas frutas, etc., refazendo esse fundo ia ser muito ruim, não ia dar nada certo. Então aqui eu prendo a respiração, pego a tinta no pincel seco, que é uma técnica que eu desenvolvi. Eu não uso um pincel carregado de tinta nunca, a não ser quando eu dou as primeiras lavadas de cor para desenhar nessa tela com a cor e pincel. Então assim, o pincel seco vai da paleta para o pano. Eu sujo todas as cerdas do pincel e limpo esse pincel inteiramente. Ele vai azulzinho, mas porque ele foi sujo só. Eu pinto com a sujeira da tinta. Esse é um trabalho que eu desenvolvi errando muito, fazendo essas coisas que estão nesse meu processo de articulação. Claro que nesse momento o budismo foi uma coisa que me atraiu demais. Então tudo isso que vocês estão vendo aí são pinturas a óleo, olhando imagens. Eu ia nos antiquários, fotografava, como esse, que é da dinastia não sei o quê, e eles são importantes, esses budas, são budas de colecionadores, são peças reais, interessantes e tal. Mas era um treinamento. Imagens dentro desses meus movimentos de articulação. Aqui eu junto a fotografia que eu faço da tinta com essas bolas que eu imaginei. Aqui eu fotografei uma íris vendo um Buda no templo Zulai. Aqui eu estava revendo uma série dos anos 80, que eu vou chegar lá. Aqui eu estou falando da Sophie Kahn, uma tela grande, quando ela recebe um e-mail do ex-namorado dizendo para ela Prenez soin de vous, né? É assim, André, que fala? Foi lindo. Foi lindo. Por e-mail ele desmancha o namoro com ela, né? E ela pega esse e-mail e distribui para vários artistas para se manifestarem a respeito desse Prenez soin de vous. E o trabalho se chama isso, né? Prenez soin de vous. E essas imagens vêm de revistas e de matérias críticas sobre o trabalho da Sophie Kahn. Mas isso a gente vai ver mais para frente, eu vou falar dos anos 90. Isso é uma tela de 84, um autorretrato, eu estou no meu habitat, que é a água, é salgada agora, e assim vai. Esta série de trabalhos eu chamo de ampliação. O que eu faço aqui? Eu pego uma tela pequena, que está aqui. Eu pego uma tela de 9x12. Eu pinto isso aqui em 5 minutos, às vezes 3 minutos. Eu quero que seja rápido. E na luz do sol, eu fotografo essa pequena pintura na hora que eu termino de fazer. Então a tinta está com o viço do óleo, o brilho do óleo, a tinta está fresquíssima. E essa foto digital é ampliada e eu colo essa pequena pintura no centro dessa foto, dessa pintura ampliada sobre lona de pintar. O que aconteceu aqui? Eu estou aqui pensando muito na origem das coisas. Essa pequena pintura, para mim, originou essa foto agigantada, que é o retrato dessa pequena pintura. E eu faço questão de colar no centro para falar assim, olha, tudo isso que está no entorno veio disso que está aqui. Então, não interessa para mim muito, aqui no caso, qual é a imagem. O que me interessa é falar da origem dessa imagem. E é essa a origem. Porque a gente vai no supermercado, a gente consome, a gente compra as coisas, mas a gente não sabe como elas foram produzidas. Necessariamente a gente não sabe.
como que aquele produto chegou até aquela conta. A gente vai e consome, a gente compra e usa. Então, isso aqui é um pensamento sobre essa condição nossa moderna, contemporânea, de usufruir das coisas e não se preocupar muito com como aquela coisa foi feita. Né? Esse é um pensamento que me trouxe esse trabalho. Tanto não me preocupo tanto com a imagem, porque o que eu estou querendo mesmo é falar sobre a origem da coisa, que eu falei assim, pô, adoro Van Gogh, eu vou fazer um Van Gogh. Eu fechei o olho, o que Van Gogh me lembra? Espirais no céu e ciprestes. Então está aqui o meu Van Gogh e está aqui o trabalho. Quantos são essas? Essas pinturas são de 2009, 2008, 2007. São nos entremeios. Surgem as séries. Estão dentro das articulações. Estão dentro das articulações. Está vendo? São telas grandes também, né? Mas a pintura central, a original, a pintura original é sempre 9x12. Isso dá para fazer muitas coisas. Eu gosto muito de pensar numa grande instalação disso. Então tem imagens, por exemplo, que aqui me lembra a praia de Boiçucanga, de memória, né? E a tela é sempre grande, 2 por não sei quanto, e assim vai. Nos anos 90, aliás, isso aqui ainda estava na FAAP. Eu tive aula na FAAP com Nelson Lerner, com Regina Silveira, Júlio Plaza, Birajara Ribeiro, Tomoshiki Kusuno, pelo amor de Deus não posso esquecer, Walter Zanini, Júlio Plaza, falei... Tem uma exposição dele aqui. Tem uma exposição do Plaza. Da Regina Silveira já falei, Donatinho Chiarella, Jardim de gravura, o Dushnes, exatamente, o Rafael de estética, né? Acho que foram... Quem? Veio aqui fazer aquele aula no Centro dos Arantes, era Nelson. Que Nelson, né? Não, Não, eu fiz esses trabalhos numa proposta do Nelson Lerner de escultura. Ele propunha, através de uma intitulação, ele fala, moça, abre a janela e o gato mia. Essa era a proposta do Nelson Lerner. Artistas, façam um trabalho. É escultura, ok? Então tá, eu peguei fios de eletricidade, esse que está por aqui, ele tem uma capa branca e por dentro ele tem um fio de cobre, o que me permite desenhar um espaço e amarrar no alicate. Tudo isso é amarrado no alicate. Também ajuda no cabo. E eu expus isso no MASP, no vão livre do MASP, e eu punha nesses fios brancos, eu pintava com tinta fluorescente e acendia luz negra. Então você tinha na época quase um frame de computador, você tinha uma visão de 360 graus deste elemento, né? Aqui são alguns desenhos que eu faço com o arame, são sapatinhos. Aqui está uma estrutura para fazer esse trabalho. Eu tive que fazer todo esse aramado, isso aqui era arame galvanizado, para poder estruturar o peso que ia receber. Então você vê a coluna dos 2 elementos principais e um balcão de arame galvanizado com um círculo no chão que era para sustentar. É quase um trabalho de engenharia. Por quê? Porque eu vou preencher esse vazio com as linhas. Esse trabalho traz uma ilusão de massa sem ela existir. Você tem a massa, você tem o volume com ausência de massa, você tem um desenho espacial tridimensional, você dá a volta no objeto. E o que aconteceu aqui? Eu só tinha uma foto de frente dessa Pietà, eu não tinha nem de lado nem de trás. Então tudo foi imaginado a partir desta imagem de frente, né? Então aqui algum detalhe, etc. É bonito de ver, é um desenho no espaço, é quase, eu chamo de grafite espacial, dá para fazer tudo com isso. E eu fazia sempre maior do que eu, né? Você vê que o tamanho do objeto... Isso está onde, Luiz? Esse trabalho foi para a Pirelli, que patrocinou a minha exposição no MASP. Tá? Eles ficaram com essa Pietà. Eu pus numa base de madeira para poder ser carregado, né? Mas é um trabalho que, se não tomar cuidado, amassa inteiro. Eu participei de uma exposição no Rio, no Ascânio MMM, ele tinha uma galeria lá em Botafogo, e quando os trabalhos voltaram, os
carregadores, não sabendo mexer com aquilo, e aquilo não embalado corretamente, chegou tudo amassado. Então precisa de um certo cuidado, e se for transportar, eu tenho que fazer alguma coisa de madeira, né, uma amarração. É possível, não é impossível. E não é pesado, né, não é uma coisa que pesa. Aqui meus cachorrinhos transando. No vão livre do MASP teve uma senhora que entrou na calçada com o carro, conversível, não sei o que, e queria de qualquer maneira levar. Ela puxava os cachorrinhos, eu só podia fixar no chão. E quem me contou foi o segurança, isso foi de madrugada que aconteceu. E ficava aceso, ficava a noite inteira lá no livro. Eu adoro gravura, eu adoro xilogravura. Eu adoro cavar madeira e desenhar ali, né? Naquela base de madeira dura. Eu fiz um trabalho muito emocionado na época que a Elis Regina morreu, eu sou fã, então eu fotografei da televisão imagens de um programa com ela em preto e branco, que tem até hoje, se você acessar a cultura, você vê, que é o Zusa Homem de Mello entrevistava os cantores. E ele fazia uma pergunta, mas a gente não ouvia a pergunta, a gente só ouvia a resposta do cantor, né? E nos intervalos a Elis cantava. E eu fui fazendo essas fotos da Elis cantando. E eu queria esses ruídos da tela da TV. Eu queria o chiado da tela da TV. Eu não queria uma imagem perfeita, né? E eu fui, através dessas fotos em preto e branco, eu fui olhando para essas fotos e fui escavando a madeira para fazer essas estilos que ficaram na FAAP como exemplo de trabalho de estilogravura, né? Você nota que são retratos e isso tudo escavado na madeira. Para fazer essas linhas finas eu tive que tomar muito cuidado, escapa, a madeira é muito dura e tal. E assim eu fiz o meu trem azul em homenagem a Elis Regina, estilogravura. Falando de desenhos, está aqui o nosso amigo Tomoshiki do Sul, numa das aulas de desenho na FAAP, onde eu me propunha a fazer muito rapidamente um retrato. E, na verdade, ele fez o meu, eu fiz um dele. A gente estipulou 3 minutos no relógio, né? E ele fez o meu, eu fiz o dele, a gente trocou. Aqui eu fazia assim, ele dando aula, ele está aqui, né, à direita, a Tereza Louro está de costas para a gente, lembra? Então, aulas de fato, né? Eu ficava brincando disso. E partindo para o desenho mais elaborado, está aqui essa brincadeira que eu faço hoje, que é de uma foto, eu faço do mesmo tamanho o desenho dessa foto, igual a foto de ponta cabeça, porque eu quero que você veja o desenho, eu quero que você se incomode com uma foto, e eu junto as duas coisas, são duas linguagens, uma parte da outra, né? Uma é feita a partir da outra, mas aquela que é a resultante é a que me interessa mostrar. Aqui é a única hora que eu mostro a foto que eu fiz que eu uso no meu trabalho. Mas só consigo mostrar a foto se eu brincar com ela desse jeito. Ou não, só quero mostrar a foto brincando com ela desse jeito. Tá? Aqui é um desenho também, sempre grafite sobre Fabriano, né? Isso me lembra muito, isso é uma foto que eu fiz em Santos, mas me lembra a minha solidão lá na minha prainha de Mongaguá, em alguns momentos em que eu pedia para o móvel me baixar e me tirar dali. De repente baixou um homem chamado Gladson e eu pude vir para São Paulo. Então vocês notem que esse desenho é feito com lápis, lapiseira, é um trabalho super delicado, a renda, as canetinhas dentro das xícaras, o vidro, os reflexos, né? A tela do computador, com a imagem que está dentro dela, o jardim lá fora através do vidro, o Jesus Cristo aqui na moldura, uma moldura vazia de gesso, um budinha aqui, outro budinha aqui, a almofada onde ficava o Pinel era o meu gato, ele ficava aqui, os tecidos, as dobras, as sombras, as nuances feitas ainda com o algodão, quando a gente lembra, quando era criança, raspava o grafite e esse algodão espalhava delicadamente, etc. Assim a gente ia. Isso são os desenhos. Em 89, eu participei de um ateliê por 11 anos, na Frederico Steidel, que é uma rua que sai da São João e volta para o Água Roxa. Era um galpão, é um galpão, a Vera Martins está lá até hoje,
Nele estivemos a Adriana Rocha, a Patrícia Furo, o Paulo Itaquera, Nazaré Pacheco, Marcelo Cipes, Sérgio Nicolitcheff, Nazaré Pacheco, já falei, Antônio Malta, o Antônio Sérgio, Motoledo, me ajuda? Paulo Pasta. Paulo Pasta não. Ele era vizinho nosso, ele tinha uma TV na Santa Cecília bem perto, a gente se visitava. Tá faltando de Cabral, né? O Cabral tá lá até hoje com a Vera Martins, que estava nessa época. Durante 11 anos a gente... Marco Paulo Rolo. Quem mais? Tem a Regina Jorras. Luísa Amélia. Metade da população. É um galpão tão grande que abrigou todos nós, cada um na sua idiosincrasia. Faz ideia do que é isso? E a gente conviveu bem lá, né? A gente teve várias histórias lá dentro. Era o Cracódromo, né? Ali ainda é, de certa maneira. A gente era visitado muito por eles. E inundava no verão nessa época. Era bem complicado. Não chegava cedo nem era bem complicado, até hoje é. E nesta época, dentro destes 11 anos, nesse galpão, eu criei uma mídia pictórica. Eu chamei assim. Eu não gosto muito dos nomes das coisas e às vezes acho que as coisas ainda não têm nome. Eu acho que as coisas ainda vão ter nomes um dia, né? Mas para a gente facilitar a conversa, a gente nomeia, mas não muito, sabe? Mídia pictórica. Por quê? Porque eu pegava jornais, eu pegava revistas e escolhia o que eu ia escrever com a própria tipologia do jornal. Então, Nelson põe monstrinhos na capela é a tipologia do Jornal da Tarde na época, ainda existia o Jornal da Tarde. Eu pintava essas letras, mas eu escolhia, eu brincava de editar os textos que a mídia trazia por completo. O artista lá da exposição Jardim das Delícias. E eu assinava. Angélica de Moraes escreveu isso. E eu colocava o nome do fotógrafo que fotografou o Nelson Lerner. Eu pintava o retrato do Nelson Lerner, dava a ficha técnica que existia no jornal ou na revista e escolhia. É um encontro. Do texto da Angélica de Moraes, eu escolhi Nelson põe monstrinhos na capela e é um encontro. Assim eu fui fazendo essa série de pinturas, sempre em grandes dimensões. Essa é a Rosalind Krauss, que é uma crítica norte-americana, falando sobre o livro dela, O Inconsciente Óptico. E o jornal trazia uma ilustração com esses chapéus, que é do Miró, essa ilustração, e eu coloquei sobrepondo uma fotografia que eu tinha feito duplamente. Esse trabalho participou de um Salão Nacional do Rio de Janeiro. Outros dois participaram também desse, porque naquela época a gente tinha salões. Eu participei de vários salões, salões paulistas, salões nacionais do Rio de Janeiro e Piracicaba, que tinha um grande salão na época também. Santos, exatamente. Com esse trabalho eu participei de um salão em Piracicaba, que era o que eu estava falando sobre o Boys, né? Sempre olho sobre tela. Eu pegava uma foto do Zerbini, expondo na época ainda era Camargo Vilaça, e eu colocava inclusive os preços das telas. E naquela época a gente tinha uma inflação terrível, os preços eram em dólar, e não existia pudor em colocar lá de $2.000 a 3.000 e não sei quantos. Entende? Eu escrevia tudo isso na tela. Escrevia à mão muitas vezes, e não só na tipologia do jornal, mas sempre tem o nome do fotógrafo. Eu dava o crédito para o crítico, para o fotógrafo, para o artista. Era uma mídia, pintada a óleo sobre tela. Luiz, tem uma imagem de fundo? Sim, na verdade é uma foto antiga de Boiçucanga. Eu tive uma casinha em Boiçucanga por 20 anos. Isso era um cartão postal muito antigo que mostrava essa baía de Boiçucanga vista por aquela serrinha que você vê de Camburi sobre a serrinha. E quando vai descer para Boiçucanga, você vê lá de cima a baía toda de Boiçucanga. E era uma foto em preto e branco muito bonita. Eu tenho até hoje. E joguei isso no fundo, porque na verdade o Zerbini estava expondo um trabalho diferente. Eram peixes em resina dentro de bacias. Isso tinha a ver com mar. Então esse mar está aí porque eu fazia essas alusões, né, das minhas imagens com as imagens que a mídia trazia, né, nos jornais e nas revistas. E isso tudo participava de salões ou de uma individual que eu fiz
no Renato Magalhães Gouveia, que era na Vida Europa, que também é um lugar que já não existe mais, né? Aqui eu estou falando do Matisse, no momento em que, nessa matéria de revista que eu li, ele não pintava mais, ele só fazia colagens, né? E as bestas marinhas, as feras marinhas, era o título que essa revista trazia falando do Matisse. Então eu sobrepunha fotos minhas, fotos de revistas e imagens desta matéria que falava sobre o trabalho dele. Esses recortes que a gente vê por aqui eram recortes que ele fazia com as colagens dele. Aqui um retrato do Senise, pintado aos moldes do Senise, porque eu não só falava do artista, eu muitas vezes reproduzia o trabalho do artista. Então teve um episódio interessante, o Rubem Breitman, lembra? Entrou no ateliê naquele dia e viu esse trabalho, que tem uns 2 metros de altura. Quando ele olhou esse martelo, né, ele falou: isso, olha, só você tem essa pintura do Senise. Porque ele desistiu, ele pintou em cima, não existe mais. Então essa tela tem uma pintura do Senise que ele fez e desistiu dela, não existe mais. Por quê? Porque eu jogava a tela no chão, eu deixava grudar coisas, eu pintava como ele pintava naquela época para falar dele. Eu joguei os pigmentos e joguei muito verniz de cera para fixar esses pigmentos, para deixar como o sudário que na época ele estava expondo, que era o tema de uma exposição que ele estava fazendo. Brinquei com esse aqui de super, adoro a pintura do Senise, adoro o trabalho dele, mas é um S de Solha também. É um S de super, Senise e Solha. Aqui eu estou conversando com o Paulito, aqui, essa tela é uma conversa com o Paulito. Eu colei um sabonete Lux, que eu acho o Paulito que é um luxo. E aqui é o início desse movimento que eu fiz. Eu pegava verdadeiros tijolinhos de jornal. Esses tijolinhos de jornal se transformavam em pinturas. Aqui, Raquel Arnaud, tem a data, eu estou falando acho que é a Ana Maria Maiolino, exatamente está aqui o nome dela. O endereço da galeria, o preço também era em dólar, tudo mais. Essa foi uma série de pinturas que eu fiz nos anos 90, onde eu usei muito retratar artistas. A Maria Cala, Camille Palha, aquela moça com brinco de pérolas que depois virou filme, muitos anos depois. E eu gosto muito de um fotógrafo americano chamado Joel Peter Wittig, que faz essas fotos mais agressivas em preto e branco. E aqui essa tela eu chamei de A Dominadora. Freud explica um pouco, né? Talvez essa seja um pouco a minha mão. Eu também gostava muito eu gosto muito de Shakespeare. Então eu descobri que esta tela foi pintada por um inglês que agora não lembro o nome. É isso aí, muito obrigado. E esta é uma representação da Ofélia, né? Na cena de suicídio dela. E eu lendo Shakespeare, essa cena é do ato 4 da cena 6. Então está ali, anotado. Elizabeth Siddal é o nome desta modelo, porque eu pesquisei e descobri que essa modelo que posou para esse quadro se chamava Elizabeth Siddal. E eu peguei um modelo da Parmalat na época, que era muito famosa essa campanha dos bichinhos da Parmalat, e juntei ali com um modelo do Bruce Weber, esse fotógrafo que nos anos 90 era muito famoso também, e uma foto que eu fiz de uma tomada desconectada, né? Esse trabalho é um díptico muito grande também, que participou dessa individual foi em 96, o Renato Magalhães Gouveia, que é um antiquarista hoje. Esse pintor chama-se Tibor Servos. Eu me dei ao trabalho de pintar aqui, é uma tela muito grande, essa tela tem 4 e tanto por 2 e tanto. Aqui tem cenas da pintura dele. Essa é uma reprodução da pintura dele também, né? E como tinha mulheres com turbantes, são cenas de alegria, festas, etc. Também tem uma foto do Duran aqui que eu reproduzo, que também é uma mulher nua, com turbante no jornal, até pus uma auréola nela. Aqui tem uma luminária extraída de uma foto de revista que ilumina esse sujeito que está tomando banho de esguicho. E porque as cenas que o Tibor Servos pinta são cenas de muita bebedeira, cenas orgiásticas, cenas comemorativas, são cenas comemorativas, amigos confraternizando. Eu coloquei um carimbo aqui desenhado à mão com tinta óleo do Caravaggio, um baco de Caravaggio, né, usufrutuando a sua taça de vinho, numa cena natural do Tibor sentado no seu ateliê. Tem uma frase que eu colo aqui, que ele meio em dúvida quanto ao trabalho dele, isso tudo lendo a matéria,
né, sobre o artista, ele conversando com o Salvador Dalí, ele sempre preocupado com o que ele está fazendo, se está sendo contemporâneo, que Salvador Dalí responde para ele: não se preocupe, tudo que você estiver fazendo hoje será fatalmente contemporâneo. E aí eu colo, desenho, pinto um pedaço dessa frase. E, claro, coloco o mestre da luz e sombra e assino o crítico de arte, está em algum lugar escrito aqui, não lembro o nome agora, mas ele é considerado um novo Caravaggio, por isso esses planejamentos vermelhos, essas cortinas de fundo, que é um mestre da luz e da sombra, coisa que eu adoro. Outras telas referentes a esse procedimento de rever, juntar Frida Kahlo com Brad Pitt, um personagem que ele faz muito junkie, drogado, numa cena, um personagem império americano versus um personagem real, sofrido, como a Frida Kahlo, eu adoro. Claro, aqui eu estou junto para mostrar a dimensão desses trabalhos. Essa tela participou de uma grande e bonita exposição com curadoria da Maria Alice Mileno Mano, nos idos de 94. E eu apresentei essa tela porque a exposição se chamava ainda A Figura. Então, da figura mais diluída à figura mais realista, estávamos lá. Uma grande exposição, muito legal, muito bonita. Eu quis mostrar aqui que eu também pinto com tinta acrílica. Então a minha vaidade faz eu botar essa foto aqui, porque isso é um retrato que eu fiz do Hewlett e do Parker, que isso foi uma encomenda, realmente uma encomenda, dos inventores, como esta pintura, que é também com tinta acrílica, que foi para a Hewlett Parker. Isso é tinta acrílica. Foi para o prédio da Hewlett Park, da HP, esse é o Hewlett e esse é o Parker, que são os inventores da impressora HP, tá? Isso, claro, nos anos 50, a gente vê o metal aqui, né, dessa máquina, a manivela, as roupas, né? Então, isso é pintura grande, feita com tinta acrílica, isso também. Então, essa série. Aqui eu estou mostrando detalhes de telas. Essa é a Fernanda Montenegro na última cena do filme Central do Brasil, né? Quando o diretor desse filme, o Salles, Walter Salles Júnior, pergunta para Fernanda Montenegro: Fernanda, como que é a Dora, o seu personagem? Ela responde, é o contrário da frase do Che Guevara, ai de encontrar-se a ternura sem perder a dureza. É o contrário da frase do Che Guevara, né? Que há que endurecer-se sem perder a ternura, né? E isso, ele confessa, o Walter Salles, que balizou todo o filme para ele quando ela respondeu isso. E lendo essas coisas, isso me impressiona. E eu quero reproduzir isso. Essas ideias que me interessam viram pintura, né? E aqui, dentro de uma outra tela, tem um detalhe que é a Jane Joplin, que eu adoro também. Participei, por exemplo, essa tela participou de um dos salões nacionais do Rio de Janeiro, muito grande e tal. Eu revia Fontanas nessa época, já ainda com aquela visão de destruir a imagem, mesmo que ela ainda tenha uma conotação fotográfica e tal. Do ateliê da Frederico Steidel, onde eu fiquei 11 anos, a gente veio para esse ateliê coletivo na Fradi Coutinho, aqui na Vila Madalena. Isso foi em 98 a 2012. É bem recente essa história. Eu inventei esse processo de ver a própria tinta óleo como um elemento pictórico. De tanto olhar aquelas imagens de Buda, onde eu tinha que pintar muito perto, a paleta ficava aqui muito perto de mim, eu comecei a ver elementos que para mim se tornaram personagens. Cada espremuta de tinta óleo que eu boto na paleta me traz uma atmosfera que me dá vontade de retratá-lo. E aí tem uma questão que mexe muito comigo, porque a utilização deste modelo vai acontecer, porque na medida em que eu espremo essa tinta, fotografo, ao retratar essa imagem, eu vou destruir eu vou usar essa tinta. Então o meu modelo serve duas vezes. Ele me serve enquanto modelo e me serve
utilitariamente, porque eu não vou desperdiçar esse modelo, ele vai sim servir de tinta para a minha pintura. Então eu brinquei muito com isso. Eu fotografo com uma lente macro, uma lente que aproxima, né? Hoje em dia eu uso uma digital também, não é? Existe uma grande diferença entre a analógica que eu uso até hoje para a digital. A analógica te dá muito mais nuances de passagens, de tons, de cores, do que a digital. Claro que eu não tenho uma máquina digital de último tipo, talvez as de última geração sejam mais perfeitas, né? Mas o que me atrai muito é essa condição de primeiros planos, segundos planos e planos completamente desfocados, né? Esse é um painel muito grande, né? Onde eu já coloco gel transparente. Esse painel tem 2,50 cada tela, é um dítico, então tem 5 metros aqui por um tanto de altura. Então a gente vê que existe um mundo na paleta de pintura. Existe um mundo de cores, um mundo de formas, um mundo de elementos interessantíssimos para olhar, que é o que eu gosto e reproduzo. Olha que cor, o alizarin crimson, com um pouco de branco. Olha que isso é pequeno, isso é desse tamanho, isso sai do tubo de tinta. E aqui tem uma coisa para mim que é muito de revelar um conteúdo. Isso me atrai muito. Qualquer o tubo, as pastas, o que está ali dentro, eu gosto muito quando eu faço esse movimento de espremer, e o que sai é uma espremuta de cor, é uma escultura de cor, né? E eu estou revelando um conteúdo. Eu estou aqui no meu ateliê trabalhando com uma gata amada, queridíssima, que estava querendo aprender a pintar. E aí vai. De qualquer maneira, essa tela participou do Panorama em 2005 e hoje faz parte do acervo do MAN, e também participou do MAN na Oca em 2006. É um Cerulean Blue. Está aqui o tamanho do painel. Isso é uma série de fotos que eu fiz, que eu queria essa tinta em cima de mim, assim, isso é um slide. Mas eu adoro enxergar pequenos Budas. Naquela época, quando eu iniciei, essas foram as duas primeiras que eu pintei dessa série da tinta, né? Para mim eram verdadeiros Budas. O Buda amarelo, o Buda vermelho e assim por diante. Tem gente que enxerga outra coisa, mas aí vai da cabeça de cada um. Para mim são Budas. Né? Então, assim, as tintas brancas são as mais exigentes, por mais que pareçam fáceis, elas são as mais exigentes para a reprodução. Porque neste branco, para você chegar nesse branco, muitas veladuras a óleo são feitas. Né? O branco, a última coisa que ele é branco, que o branco mesmo não tem aqui. Né? Isso aqui representa a tinta branca, mas não é nada branco isso aqui. Não tem nada de branco. Né? Tem na mistura dos tons, sim. Né? Então, eu adoro ver as sombras, e todas essas imagens eu fotografo contra a luz do sol, porque eu quero sempre ter esse contraponto, esse jogo de luz. Né? Então o sol é muito importante para as minhas fotos, sempre, porque eu conquisto com isso essas coisas que a lente da máquina me dá e que eu reproduzo na pintura. E aqui eu exercito muito de veladura, muito de sutileza de mão, né? É uma delicadeza incrível para chegar nessas tonalidades, são sobreposições de cores, e para chegar nesse branco que não é branco, né? Porque o branco mesmo está no brilho estourado, e aqui é um volume mesmo. Se você chega perto da tinta, é grotesco esse volume, ele não é sutil, mas a distância que a gente olha, que o espectador se posiciona dessa tela, configura-se a fotografia novamente. Por isso que eu trago isso do cinema, eu trago essa visão de amplificação, de agigantamento de imagem, de tanto ver aquelas caras gigantes de Bette Davis, Joan Crawford, naquela telona gigantesca e tudo mais, né? Então, disso foi um pulo para chegar em uma outra forma de revelar os conteúdos. Isso são produtos de beleza. Desde pasta de dente, a sabonete líquido, a sabão de barba, transformaram-se para mim em elementos, modelos para pintura. Aqui também eu revelo os conteúdos, e esses conteúdos são muito diferentes dos conteúdos da tinta óleo. Eles têm transparências. E eu sempre isso é uma foto, eu sempre fotografo os produtos de beleza sobre o espelho. O
O espelho reflete o céu, algo de Olimpo tem aí, né? A beleza está aqui, né? E mais uma vez, este elemento, que é o modelo da minha pintura, ele se propõe a ser, o que acontece aqui? O produto de beleza também é usado e também desaparece, né? Na medida em que ele serve. A tinta óleo como modelo me serve à pintura, que retrata a própria espremuta que eu fotografei, e o produto de beleza serve também, né? Ele é também usado e também desaparece, do mesmo modo, né? Gel, pasta de dente, sabão de barba, espumas em geral, cremes em geral, são telas muito grandes, né? Olha um gel, o que uma foto registra de um gel sobre o espelho? Aqui o céu estava cinza, estava nublado, então me deu essas cores. Olha, as delas são grandes, juntas. Isso aqui ainda era o galpão da Frade de Coutinho, né? Close-up, né? A pasta de dente close-up, o sabão de barba. Aí as bolhas, eu inseri as bolhas. Então a tela pronta, a tela pintada, eu soprava a bolha e corria com a máquina fotográfica para registrar essa bolha exatamente onde ela foi pintada. Então eu tenho a foto dessa bolha onde eu pintei, porque eu queria a transparência do que estava atrás. Não adiantava eu fotografar aqui e pintar ali. Não, eu queria o que está atrás da bolha, o que está dentro dessa bolha, sobre aquela pintura. Era uma luta. Gel, tela grande. Isso aí, qual a data disso? A data disso, eu atravessei acho que de 2001 pintando a tinta pintada, participei de muitas coisas, fiz uma individual com a tinta pintada, na Clodomiro Amazonas ainda era Baró Cruz. Depois disso, acho que esses elementos são mais recentes, os produtos de beleza de 2008 para cá também, né? Então sempre telas muito grandes, mais uma vez eu corri atrás das cores de sabão. A gente criou, eu e a Adriana Rocha, um projeto chamado a Galeria do Meio, que foi muito legal. No galpão grande que a gente tinha, lá na Frade de Coutinho, a gente convidava artistas para mostrarem o seu trabalho. A Patrícia Furman foi a nossa primeira convidada, né? E a gente dava a chave do galpão. O artista era responsável pela montagem do seu trabalho, a gente estava ali para ajudar, para assessorar, o que quisesse, quer opinião a gente dá e tal, quer ajuda a gente está aqui. Mas a brincadeira era o artista ter a liberdade que ele não tem numa galeria, de mostrar o que ele quiser e de fazer da forma que ele quiser. Isso a gente começou a receber portfólios de artistas da América Latina até, né? Chegavam CDs, chegavam livros. A gente começou a fazer exposições assim. A gente não ganhava nada, a gente não cobrava nada. A gente ganhava a visitação pública. A moeda de troca era a visitação pública. Quando eu falei de articulações, eu quero voltar um pouquinho. Quando eu falei lá atrás, né, que no meio de uma série como essa, por exemplo, eu pinto uma praia, né, é porque tem uma coisa que é assim, o artista ele é o seu primeiro leitor, né, e portanto ele é surpreendido de si mesmo. Isso é uma frase de um livro do Júlio Cortázar, que quando eu fui convidado pelo Tadeu para falar aqui, eu fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, ou talvez nunca tivesse feito. Eu acho que eu nunca olhei para mim mesmo. Eu acho que eu não tinha feito esse exercício de olhar para mim mesmo, da forma como eu tive que fazer agora. Eu parei para olhar para mim. E essa frase me veio, porque nesses momentos em que eu vou partir de uma série com coerência para uma pintura que me deu vontade naquele momento, me vem essa questão. Assim, eu descubro coisas. Essa tela pode ter me trazido uma vontade de pintar outra coisa. Então eu sou surpreendido de mim mesmo, porque eu sou meu primeiro leitor, né? Todos nós, artistas, somos isso, nós escritores, críticos, etc. Né? E essa Galeria do Meio foi muito legal, foi um exercício que a gente ainda vai continuar, né, Adri? A gente ainda vai fazer coisas dentro desse projeto. Tem um blog, né, da Galeria do Meio, que é legal. E sempre, olhando para mim, pelo teu convite, eu concluí, ou estou nesse momento de achar que tudo que eu pintei até hoje, e
todo o meu trabalho traz essa palavra, traz esse conceito da impermanência, traz essa ideia de impermanência. Por quê? Porque eu tenho a fotografia como modelo. A fotografia é luz, eu percebo a luz. A fotografia é a memória do meu olhar. A fotografia é o fantasma de uma imagem que não existe mais. A fotografia é o que restou de um momento absolutamente exclusivo, que é irreproduzível. Esse momento jamais será igual, ele jamais se reproduzirá. A fotografia permite o congelamento desse instante. E para um pintor como eu, que gosta dos detalhes, eu até posso pintar você, Tadeu, olhando para você, só que isso vai levar muitas horas, mas se eu te clicar em 2 ou 3, né, 2 ou 3 cliques, eu tenho você, né, com a luz que eu escolhi, com o enquadramento que eu escolhi, e vou chegar lá em casa, vou olhar para você aqui na minha foto e vou pintar. Por que eu não projeto? Nada contra, mas eu tenho a mania de querer esculpir essa imagem do bidimensional a partir do zero, da tela em branco. Se eu projetar, eu perco um pouco essa graça. Assim penso eu não tenho nada contra o projetar. Pode ser que daqui para frente, em algum momento, eu tenha preguiça e projete, mas eu sou tão ruim com máquina que eu aprendi a ir direto e sou mais rápido fazendo direto, sem ter que copiar aquela projeção sobre a lona e tal, que me dá muito mais trabalho. Então, dentro dessa questão de impermanência que eu vi no meu trabalho até hoje, eu estou desenvolvendo essa série de fotos que se transformarão em pinturas a partir de agora. Então, eu estou vendo a cidade através, novamente, da lente fotográfica, dos reflexos que a cidade nos dá. Isso é uma Mona Lisa numa capa de revista de arte, dentro de um vidro de uma banca de jornal na Avenida Paulista. Então a Mona Lisa está na Avenida Paulista. Isso é um detalhe que a cidade passa batido. Nós artistas olhamos para as coisas que a maioria das pessoas não olham. Então eu vou fotografando e registrando cenas que diretamente mostram mais intencionalmente a questão da impermanência. Porque tudo é impermanente, nada permanece. Claro que as pirâmides do Egito estão lá, mas corroídas. Um dia estarão mais corroídas ainda. O que restou? A imagem. O que resta? A imagem. O que nós temos na nossa memória? A imagem. A imagem é a memória. A imagem é a coisa viva. É através dela que nós vamos contar as coisas. E é por isso que a minha pintura é realista. Porque eu gosto de contar essa imagem como ela é. Isso é uma imagem feita com celular, na mesma vitrine de uma loja de fantasias. Eu passei numa semana, fiz essa foto. 15 dias depois, estava assim. Olha a impermanência. Isso tudo está virando pintura. Vai começar a trazer de volta para mim a figura humana dentro de um outro contexto. Não é? Olha a cidade é movimento contínuo. A cidade, nas outras sequências que eu fotografei esse mesmo ângulo, eram outras pessoas, outros carros, outras coisas. A impermanência. E quando eu fotografo com a digital, que é mais nítida, eu também estou olhando para essa condição de impermanência. Pessoas que não estarão mais ali dali a 3 segundos. Coisas que mudam, como esse céu em degradê, depois de meia hora não tem mais essa cor. Mesmo que eu permaneça nesse mesmo ângulo. Então, veja você, que existe um mundo dentro de um mundo, dentro de um mundo, dentro de um mundo. Muitas imagens se sobrepõem. E isso tudo é como a pintura que eu estou fazendo aqui para frente. É uma sobreposição de coisas dentro do real, dentro da nossa vida cotidiana, dentro do nosso olhar
mais rápido ou mais atento. Então, por tua culpa, Tadeu Chiarelli, eu vi que o meu trabalho lida com essa condição de impermanência desde sempre. Desde quando eu tinha 10 anos de idade, lá em Uruguai, o padre me pedia para ilustrar a aula de catecismo que ele ia dar, e eu fazia disso um grande storyboard, e eu ganhava uns trocos por isso. Eu vivo de arte até hoje, desde os 10 anos de idade. Então, aquilo me fez ver que eu era um pintor e que eu ia me tornar um artista plástico. E que eu ia lidar com a imagem real, desde sempre. A imagem do real. Eu adoro olhar e sempre que eu fotografo, eu já estou pensando na pintura. Nunca eu clico com a intenção só da foto. Eu faço o meu clique porque é aquilo que eu quero pintar. E por acaso, o meu enquadramento já serve à pintura. Então, a pintura que eu vou fazer dessa imagem será exatamente com tudo que vocês estão vendo aqui. Com essa dimensão a explorar, com esses elementos. Todo o trabalho já está aqui, sem sofrer corte na minha foto. O meu enquadramento, o meu clique já propõe a pintura que eu vou fazer. Então essa palavra é a palavra que está embutida em tudo que eu fiz até hoje e daqui para frente continuará. Eu me lembro, desde os 17 anos, e assim eu vou encerrar a minha fala, é uma frase da Clarice Lispector, do livro Água Viva, se não me engano, que eu li quando eu tinha 17 anos. Ela dizia num trecho assim: eu vou tentar captar um instante já, que de tão fugitivo não é mais, porque tornou-se um novo instante. Cada coisa tem um momento em que ela é. Eu quero apossar do da coisa. Então eu acho que desde os 17 anos, e eu me lembro muito bem dessa frase até hoje, eu retomo essa frase, devolvo aqui para vocês essa frase e deixo como fim da minha fala a ideia que é a ideia central de todo o meu trabalho até hoje. Agradeço a todos vocês pela atenção. Ufa! Bom, estamos abertos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveite agora ou calem-se. Eu posso contar uma coisa uma coisa que sempre me chamou a atenção no meu trabalho, essa justaposição de imagens, né? Assim, quase barroca, excessiva, né? Quer dizer, você fala em permanência, mas aí, quer dizer, esse é um lugar importante do conjunto da tua obra. Como é que você explica isso? Quer dizer, o que motiva essa composição tão cheia de... Adoro, claro, é assim. Eu tenho uma coisa comigo que me perturba e me acalenta ao mesmo tempo. Me perturba no bom sentido, que me faz rever o tempo inteiro que existe um movimento contínuo da vida, que vai desde a respiração do pintor, no momento em que ele está concentrado diante daquela parede, olhando para aquilo, vivendo aquilo. Não sai da minha cabeça o tempo inteiro que a ambulância está passando lá fora, o avião está seguindo sua rota, o vizinho está cozinhando, e eu sempre penso assim: o mar está lá, mesmo que não o vejamos daqui. Então, porque o meu trabalho é muito solitário, o nosso trabalho é muito solitário, eu fico com esse pensamento que é um remontar de imagens, de coisas. A minha cabeça está sempre cheia de pensamentos. É um acúmulo de informações, mesmo que pareça que eu estou num silêncio e estou ouvindo uma música calma, pintando, mas aqui dentro eu sei que o mar está lá, eu sei que tem gente surfando. Isso é só um símbolo de que a vida está correndo, o mundo está girando e o universo está em sequência de expansão. E como o meu trabalho é realista,
A minha vida não fica lá no portão, na rua, ela entra no meu ateliê, com tudo. Então esse barroquismo, essa remontação de imagens, é o reflexo desse pensamento, de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Aqui e agora, coisa até dos titãs, né? As novas luzes, né? Então é um pensamento mesmo que se remonta a outro, e eu faço isso em veladuras na minha pintura. Às vezes eu começo uma pintura na tela em branco com uma imagem que me agradou, mas não sei o que vai acontecer muitas vezes, principalmente naquelas telas que eu chamo de articulações, naqueles momentos de articulação. Eu estou com uma imagem lá agora que é um grande mar imenso, com céu, com nuvens em preto e branco, é uma imagem que está me coçando. Eu não sei por que me dá vontade de mexer com aquilo, né? Então é uma atitude, né, de quem vê a vida com essa realidade, e o trabalho acompanha essa realidade. Eu gosto de representar as imagens, eu gosto de pintar as imagens que me agradam, por N razões, né? São imagens que eu tomo para mim, eu pego para mim e digo, é minha. Pode ser uma imagem que eu extraí da internet ou de uma revista, ou aí é uma apropriação, mas a minha foto é a que eu prefiro para pintar, porque dela eu já fiz toda uma escolha, né? Ela está ali porque ela tem a minha intenção de pintar. Não sei se eu respondi, mas a tua pergunta é bastante abrangente também. Mas tudo vem daquela cabine de cinema. Eu tenho a impressão que eu lidar com imagem, e no filme, no Cinema Paradiso, ele se transforma em diretor de cinema, né? E eu desenhava desde moleque, né? Meu pai desenhava muito bem. Então acho que eu trago isso, essa forma de lidar com a realidade, com o gigantismo da imagem, vem daquela cabine de cinema, porque a minha escola de imagem foi dentro do cinema. Não existia museu em Mongaguá, não existia, eu não ia tanto a Santos e nem em Santos até hoje, não existe muita coisa. Então o que era a cultura daquele momento na minha infância e adolescência? Era a praia, era uma cultura de praia, que eu trouxe na primeira individual, né? Eu trouxe muita praia, muita sombra, muito sol, muito calor, muita natureza. Eu ainda tinha no início dos anos 80 essa natureza muito impregnada em mim, né? Então, toda a minha produção acompanha os movimentos da minha vida, por onde eu estou andando, o que eu ando vendo, que filme que eu assisti. O cinema é muito inspirador. Eu, quando estou vazio, eu vou no cinema. Eu não vou ver uma exposição ou não vou visitar um ateliê de artista. Eu tenho um certo problema para ir visitar ateliê de artista, porque eu me apaixono tanto pelo trabalho do colega, que aquilo me irrita, que eu começo a me sentir influenciado por aquilo e eu tenho medo disso, entendeu? De repente eu me vejo pintando que nem o Celso Orsini, já pensou? Entende? Eu tenho essa dificuldade em visitar os colegas, eu evito. Mas isso é legal. O quê? Evitar? Não, evitar é fazer igual. É legal? Eu tenho um pouco de medo disso, porque eu brigo muito comigo por uma originalidade. Essa é a minha batalha. Eu tenho essa briga comigo. É uma briga interna de muitos anos e desde sempre. Eu evito mesmo. Quando eu vou meio assim, né, tomando cuidado, mas não tem jeito, eu acabo me influenciando, acabo gostando. E talvez por isso eu tenha pintado toda aquela série onde eu falei do trabalho dos artistas, né? Por essa influência que me dá. Tem um filme do Woody Allen, Paris depois da meia-noite, não é isso, Marcos? Meia-noite e meia. Meia-noite em Paris, que o Hemingway fala para ele, escritor, né? Eu não quero ler, porque eu vou me odiar, porque eu vou gostar tanto, que eu vou acabar te odiando. Eu não quero ler tua obra, eu vou ficar com inveja de qualquer jeito. Ele fala um pouco disso. Me lembrei um pouco, me identifiquei um pouco nessa fala. Então o cinema, e principalmente Peter Greenaway, me fascina. Não sei se vocês lembram dos filmes do Peter Greenaway. Adoro, né? A Prosperous Books, né? Que é baseado em A Tempestade de Shakespeare, né? Ele me mostra sobreposições, veladuras, o livro da água, o livro do fogo, o livro do vento.
É uma maravilha. E ele foi artista plástico, né? Ele é um artista plástico, acho que é. Mas é sempre o cinema. E quando eu vi a exposição do sul-africano, esse, como é o primeiro? William. Eu fiquei fascinado, né? Porque é o cinema, é o desenho e o movimento. Aquilo me deixou fascinado, morri de inveja. Eu fiquei alucinado com aquilo e me incomoda eu não ter feito aquilo. Não dá vontade, acho que esse que é o ponto. Dá muita vontade. Dá vontade de ir para o ateliê. De ir para o ateliê, aprender com ele, me ajuda aí, me mostra como é que é isso é maravilhoso, né? E é o cinema. Júlio, me fala uma coisa, assim, uma constatação. Chama atenção esses trabalhos que você. A tinta? Não. Eu só estava pensando na questão da sobreposição, que existem os trabalhos, aquele trabalho da Ofélia, daquela fase, esse. Tá. Existe uma justaposição, né, e uma sobreposição de imagens. Não é? Sim, porque aqui lá no fundo tem uma imagem sobreposta a essa imagem, tem a imagem da Ofélia, justaposta a imagem da Parmalat. Uma foto do Ibirapuera, uma foto de sol. Enfim, você tem justaposição, é só uma constatação. Você tem essa sobreposição e tem a justaposição. Nas últimas, mostra essas fotos que você tira do que você já está dizendo da impermanência? Nas fotografias. As fotografias. Essas fotografias, elas serão pinturas. E aí você tem a sobreposição também. Você tem sobreposição de planos. Sim. Elas parecem que elas não têm nada a ver com aquelas primeiras, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque eu comecei, por exemplo, aqui. Só tem uma diferença. Qual? Ainda não entendi. Não, é que aquelas imagens são de vários locais, né? Você tem o Milé, você tem a Time Parmalat. Sim, ali eu usava foto de terceiros e dava o crédito. E aqui você tem aqui já é uma minha foto onde essa sobreposição acontece. Sim, ela acontece no real. Você tem Mas aqui. também, Luiz, isso aí é uma impermanência, que você está passando por isso aí. Sim, né? claro! E é urbano, quer dizer, é uma parada um passeio. Totalmente. Não, mas a única coisa que eu sinto, assim, é a constatação também. Ao mesmo tempo que é a mesma coisa, é uma outra atitude. Verdade. Tá. Porque você tem essa junção, essa sobreposição, justaposição, tem tudo isso, e aqui você tem uma foto onde essas questões estão presentes nela mesma. Exatamente. Sim mesmo. Nas outras teve uma escolha desses elementos, né? Você optou por um, descartou outro. Isso. Editei, brinquei de crítico e tal. Mas aqui não. Aqui é o que é. A vida me traz, né, essa imagem pronta. Eu estou olhando para uma coisa que está dentro do meu proceder de pintor, mas ela existe lá fora. Ela existe desse jeito. Mas Luiz, aqui, de repente, você vai pintar isso aqui, vai de repente botar uma coisa em cima. Talvez, claro. Porque você tem essa característica de colocar elementos desconexos. Isso. Se me chamar a atenção, por alguma razão, colocar algo que desconecte, eu vou fazer. Ou que conecte de vez. Porque você tem uma dissonância. Eu gosto um pouco. Eu chamo de notas musicais. Elas são dissonantes mesmo. Né? Como aquele passarinho sobre a paisagem de praia, etc. Agora, outra coisa, você falou muito do cinema. Você teve um contato também com a cartazística de cinema, quer dizer, cartaz de cinema? Sim, muito. Porque você tem uma... E a pergunta, enfim, estou vendo agora algumas coisas. Existe uma maneira, também existe um procedimento de pintar no processo de produção daqueles cartazes. Pode ser, claro, porque Isso. aquilo era onde Você eu me via isso? Eu via, era onde eu me instruía sobre, porque muito naquela época era ilustração. Os cartazes naquela época eram ilustrados. Porque você tem a imagem cinematográfica e você tem
E você tem acesso também a uma segunda geração dessa imagem. Exatamente. Então essas gerações de imagem foram o que me formaram mesmo. Né? O que eu faço hoje vem de lá. Porque nosso cérebro é formado da infância até, né, os 14 anos, por aí. Então eu formei o meu cérebro dentro de um cinemão. E era interessante porque eu assistia os filmes que minha mãe escolhia. Então toda a sequência de filmes do mar, todos os filmes italianos, os filmes franceses, né, e muito filme americano, obviamente aqueles grandes musicais, aquelas Merlins, aquela coisa toda, estava ali na minha frente. Era onde eu me aculturava, na verdade, né, porque não existe por ali, não tem nada. Né? Recentemente fizeram uma biblioteca em Mongaguá. Né? Então é muito pobre essa região, né, para a gente que quer ser artista e crescer nisso. Tem que sair de lá. E foi o que eu fiz. Assim, depois, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, acompanhando o meu trabalho, é esse teu gosto por trabalhar sobre alguma coisa, né? Quer dizer, muitas vezes você parece que faz algum início de trabalho e deixa ele lá, meio de escanteio, e meses depois você retoma e ele passa a ser o fundo de um novo trabalho. Né? Parece que o branco não te provocava tanto. O espaço branco da tela me incomoda tanto que eu vou preencher com qualquer coisa. Assim. Eu escolho uma imagem, faço, mal acabada a princípio, e aquilo vai determinar futuramente, em breve tempo, às vezes, em breve tempo, o que eu vou definir ali. Né? Então eu não fico parado, eu não gosto de deixar aquela coisa parada ali. Não. E aí ela se define, a vida me traz o que ela nasceu para ser. Cada filho meu se mostrou para mim como que queria ser. Cada tela é um filho, né? Cada trabalho é um filho. Então ele tem um tempo de geração e de parto. Né? E é uma delícia quando ele vai embora. Isso é muito bom. Você tem colecionadores costumados? Como é que é? Tenho. Pessoas, colecionadores que vão... Conforme a série que eu estou fazendo. Eu sobrevivo. Eu não posso te dizer que eu vivo. Eu sobrevivo há 36 anos de arte nessas estradas. É uma batalha. Muitas instalações que eu pensei em fazer não tive verba para fazer. Então a gente deixa na gaveta. Um dia faz. A vida é dura. A vida de quem se propõe a sobreviver de arte é muito dura. Só no pincel é dura. Hein? Só no pincel é dura. É muito difícil. Então, você vê, olha isso. Tem dia que tem caviar, eu dou com os amigos que gostam, tem dia que só tem banana, a gente oferece. Estou aqui até hoje. Nessa... Valeu. Mais alguma pergunta? E olha, é assim, a celebração de 36 anos que eu estou comemorando aqui, graças a você, entendeu? É a celebração de toda uma vida dedicada à arte, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, comemorando 36 anos em São Paulo, vivendo de arte. Muito obrigado, adorei vocês estarem aqui para me ouvir, adorei ter essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho. A gente que agradece. Adeus. Eu agradeço a vocês. E parabéns por esse projeto. Imagina, é muito bacana, né? Isso faz lembrar que na próxima terça-feira a gente vai ter o João Paulo, sabe? O artista de Brasília, que dá aula na Universidade de Brasília, para cá, nesse mesmo horário. Muito obrigado, senhor. Legal. Ele é muito alto, desse jeito. Que delícia. Foi legal. Que delícia.